tarde, mais uma vez. Good afternoon. Are you here? Vocês estão aqui, gente? A última sessão, e para mim é um privilégio moderar esse painel com pessoas tão ilustres e que podem contribuir num tema importante. E nós deixamos esse tema do financiamento justamente para o final, na organização, na estrutura da programação, porque entendemos que é fundamental pensar, no final das contas, quem pagará a conta, ou quem ajuda a pagar a conta. Zem, pleasure having you here again with us. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Uma atenção, temos Raitan, thank you, having you with us. Natália, Lessa, Otaviano, Armando. O tema que a gente vai falar nesse momento é um tema aparentemente simples para essas pessoas que estão aqui. Para mim e para muitos de vocês, é um tema mais difícil. Então, eu vou pedir que os meus colegas de painel sejam mais simples nas explicações, para que o entendimento possa chegar aos nossos ouvidos de maneira mais simples e, ao mesmo tempo, sofisticada. E eu faço uma pergunta já de imediato, eu começo com você, Lessa, para dizer, na sua capacidade de animador do Banco da Amazônia, como é que o Banco da Amazônia se comporta para desenvolver a região do Amazonas ou da Amazônia e isso impactar o Brasil? E como é que isso pode ser referência para o contexto africano? Vou pedir que cada um de vocês, dado a quantidade de palestrantes, tente simplificar essa resposta no máximo em 2 minutos. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, meus companheiros de painel. Bosco, muito obrigado pelo convite de participar aqui desse fórum com tão seleto plateia. Bom, Bosco, o Banco da Amazônia, ele está na Amazônia há 82 anos, fazendo o desenvolvimento sustentável da região. Então, quando nós olhamos para a região amazônica, eu acho que aqui alguém falou, acho que foi a Maria Tereza, nós temos uma complexidade, porque boa parte das pessoas que, no mundo, não é só no Brasil, imaginam que a Amazônia seja só a floresta. Mas, segundo o IBGE, tem 30 milhões de pessoas morando lá. E essas pessoas moram na Amazônia, vivem na Amazônia, vivem da Amazônia. E elas são amazônidas, elas não são de fora, elas são de lá, elas são originárias. E quando a gente olha desenvolvimento com sustentabilidade, a gente tem que compatibilizar as duas coisas. É a preservação ambiental, que é inexorável, nós temos que olhar para isso, e para isso o Banco da Amazônia tem uma política de crédito muito rígida. Hoje, quem é aqui do Brasil, a FEBRABAN, recomenda 5 a 6 itens de verificação de sustentabilidade nos seus projetos de financiamento, na sua análise de crédito, na realidade. O Banco da Amazônia verifica 33 itens de sustentabilidade e de risco ambiental. Então, nós fazemos crédito com muita confiança. Por que nós fazemos crédito com muita confiança? Porque nós acreditamos que o crédito seja o caminho para viabilizar a mudança de vida das pessoas. Porque com crédito nós conseguimos levar investimentos, levar desenvolvimento de projetos em municípios que têm baixo IDH. E aqui, falando em IDH, é importante a gente ressaltar que, por mais que nós tenhamos na Amazônia ou estados como o Amazonas e Amapá e outros, que têm mais de 90% da sua área de vegetação original preservada, mais de 70% das pessoas que lá vivem abaixo da linha de pobreza, com o IDH muito baixo. Então, nós temos que, enquanto banco, temos essa responsabilidade de compatibilizar, levar investimentos, levar negócios para regiões que promovam o desenvolvimento, que geram emprego e renda, ou que levem assistência técnica e crédito para o pequeno produtor, para o pequeno comerciante, para que ele possa se desenvolver. Para concluir, quando a gente olha para esse fórum e como é que a gente faz a conexão Brasil e África, quando nós olhamos para as 2 maiores florestas tropicais do mundo, nós olhamos para a Amazônia e nós olhamos para a África.
Quando nós olhamos para o IDH da Amazônia e olhamos para o IDH da África, são muito similares. Quando nós olhamos para a nossa floresta amazônica e vemos que dentro da floresta amazônica existem várias necessidades, várias características diferentes, seja ela de cultura, logística e desenvolvimento social, que merecem políticas específicas, não existe uma bala de prata para resolver o problema da Amazônia, é a mesma coisa nós vemos quando nós olhamos para a floresta tropical da África. São vários países que têm várias configurações e necessidades diferentes. Então, o ponto, eu acho que para essa discussão aqui não existe uma bala de prata. E aqui eu fiquei muito satisfeito de poder participar desse evento, porque nós vivemos a Amazônia no seu dia a dia, temos as nossas características, temos já coisas que a gente sabe que dá certo e que não dá certo, e acredito que a gente possa compartilhar isso com os nossos amigos de África, que, do mesmo jeito, convivem lá, sabem as necessidades e os problemas, aquilo que já funcionou e que não funcionou, e que do caldo dessa discussão a gente consiga trazer soluções que melhorem cada vez mais a vida das pessoas e que preservem o meio ambiente, e assim a gente consiga ter um desenvolvimento sustentável das nossas duas maiores florestas tropicais do mundo. Okay, Zem, looking to what just Lessa said, I want to raise something to you. Bem, como o Lessa disse, no Brasil e na África, eu sei que você já conhece bem o Brasil, porque você já passou um tempo aqui, mais do que 4 ou 5 anos, se não me engano, e você liderou uma iniciativa muito importante. Mas comparando as duas regiões, o Brasil é como quase um continente, de proporções continentais, e a África, no geral, mas alguns países, mais especificamente como a Etiópia, como você financia projetos de infraestrutura para áreas remotas? Porque pensando em áreas urbanas, como a cidade de São Paulo, é fácil ver o desenvolvimento, mas e nessas áreas mais remotas, como você consegue chegar nesses lugares tão remotos? First and foremost, João, as always, thank you very much. Bem, primeiro, João, é um prazer estar aqui mais uma vez em São Paulo. Como você falou, eu morei aqui há muitos anos atrás. Eu acho que gosto de pensar que conheço um pouco do Brasil. Agora, eu venho do setor privado, então nós somos um fundo financeiro, um banco de investimento que está sediado em Washington, e nós temos um foco em mercados emergentes, mais especificamente na África. E muito do nosso trabalho também requer parcerias com instituições de desenvolvimento financeiras ou que financiam o desenvolvimento. Então, por exemplo, o caso de construir uma estrada que vai conectar um país a outro país. Na África, por exemplo, o setor privado sozinho não estaria disposto a construir essa estrada, mesmo que fosse uma estrada pedagiada. Agora, se uma dessas instituições financeiras e o governo oferecessem alguma garantia para tirar esse risco, mesmo, João, nas áreas urbanas, talvez seja uma surpresa, mas nem sempre é fácil encontrar financiamento para projetos de infraestrutura nas grandes cidades da África, não só nas áreas rurais e mais remotas, mas também nos centros urbanos. Então, a primeira questão e mais importante é que as instituições de desenvolvimento financeiro e governos desenvolvem essas parcerias público-privadas. Então, eles podem vir com esse investimento que vai tirar um pouco do risco logo a princípio. Os governos podem também participar disso. E então, nós geralmente trabalhamos assim. Também pensando no lado financeiro, a razão que nós queremos que o governo participe dessas iniciativas é que eles têm a habilidade de tirar um pouco da burocracia. Então, se você tem a participação do governo através de uma parceria público-privada, se você tem essas instituições de financiamento, de desenvolvimento
nós temos aqui, por exemplo, o Banco Mundial. Acho que tem bastante capital, e isso é meio surpreendente. Nós estamos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem bastante dinheiro, tem bastante capital. A questão é como apresentar esses projetos para quem controla o capital, de forma que eles entendam que o risco que eles percebem, ou como tirar esses riscos, ou ter essas parcerias de 3 camadas: o Estado, as IDFs e o capital privado. Então, isso seria o meu comentário inicial, de que é necessário criar essas parcerias para que esses trilhões de dólares que existem nos Estados Unidos, por exemplo, podem ser direcionados para a África e podem ser usados para transformar essas necessidades de infraestrutura na África. Talvez um pouco mais eu possa acrescentar outros comentários. Obrigado pelas recomendações, acho que podemos ir nessa direção. Falou aqui de PPP, do capital privado, e você já teve muitos chapéus, né? Ainda tem alguns, mas tenta explicar para nós aqui qual é o papel do setor privado no financiamento de infraestrutura, porque geralmente a gente pensa que a infraestrutura, ela reside, ou o financiamento da infraestrutura, está apenas na mão ou nas mãos dos estados, dos bancos públicos, e a capacidade de financiamento não é real. Nós precisamos recorrer a algumas capacidades. O setor privado pode ajudar? E como pode ajudar? Bom, certamente pode ajudar. Antes de tudo, um grande prazer e uma honra de estar aqui com vocês, com esse painel e com vocês. Ao longo da minha experiência, anos como vice-presidente, tanto no Banco Interamericano de Desenvolvimento, quanto depois no Banco Mundial, e no Banco Mundial eu também fui membro do Conselho de Administração 2 vezes, eu posso dizer que assisti uma certa evolução nessa relação entre a instituição e os seus financiamentos, os governos e o setor privado, que ilustram muito do ponto que o João Bosco está mencionando, que é o seguinte: olha, sejamos realistas. As necessidades de investimentos em infraestrutura encaradas pelo mundo em desenvolvimento são monstruosas no período à frente. Não apenas por conta dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas também por conta da mudança climática, mesmo da adaptação, para não falar da mitigação da mudança climática. E essa magnitude monstruosa de investimentos necessários, não vou falar aqui nas estatísticas, olhem as projeções do grupo de experts, do G20, que apresentou estimativas, ou estimativas feitas pelo Banco Mundial ou pela OCDE, são enormes. E essas necessidades se defrontam com, de um lado, escassez de espaço fiscal, em todo o mundo em desenvolvimento. Para não falar dos casos em que, inclusive, situação de dívida insustentável vai inevitavelmente envolver algum tipo de reestruturação no futuro adiante. Então, não dá para imaginar que essas necessidades de investimento possam ser cumpridas apenas pelo Estado. Segundo, isso sem exceção, né? Segundo, as instituições multilaterais, elas, por sua vez, estão limitadas. O Haitham observou muito bem como, às vezes, uma gestão financeira dessas instituições financeiras multilaterais, onde eu fui vice-presidente, às vezes é tão conservadora que mantém razão entre capital e ativos muito apertada, 20%, e não por acaso o G20, o grupo de experts, recomendou que essas instituições considerem reduzir essa proporção capital-ativos de modo a encontrar mais espaço para financiamento. O Banco Mundial, por exemplo, já pré-anunciou que fará isso. Mas não se enganem, o espaço a ser obtido com isso também não é muito grande.
O Banco Mundial vai conseguir criar um espaço de mais financiamento de 50 bilhões de dólares em 10 anos, baixando a razão capital ativos de 20% para 19%. Isso, portanto, mesmo que haja aumento de capital nessas instituições, eu participei como membro do Conselho de Administração do último aumento de capital do Banco Mundial, que foi aprovado em 2018, e devo dizer para vocês o seguinte: todo o espaço criado com o aumento de capital de 2018 já foi usado, já foi embora com a pandemia. Então, você tem uma necessidade enorme de mais capital, não vai ser fácil, você tem questões de governança complicadas, de repartição, de sharing votes entre os acionistas. Então, o fato é que as instituições financeiras internacionais, elas também vão estar ainda limitadas enquanto podem dar. Então, moral da história, ter o setor privado é essencial se nós quisermos ter realmente o ramping up, a elevação do patamar de investimentos em infraestrutura. Agora, a evolução a que me referi é que essas instituições entenderam claramente que a coisa mais, digamos assim, produtiva para elas fazerem não é focalizar em fazer aquele investimento que o setor privado pode fazer mais facilmente. De certa maneira, tanto instituições financeiras multilaterais, como regionais, como bancos nacionais de desenvolvimento, deveriam focalizar no seguinte: em olhar a matriz, olhar a cadeia de valor dos projetos de infraestrutura e detectar nessas cadeias de projetos de infraestrutura quais são aqueles pontos, aquelas áreas, aqueles tipos de riscos cujo manejo é mais difícil para o setor privado. E a gente ia abrir aqui, eu ia poder falar sobre isso no caso de água, no caso de energia, no caso de estradas e assim por diante. Cada uma dessas áreas de infraestrutura você tem diferentes matrizes de riscos e, claramente, diferentes tipos de intermediários financeiros privados. Tem aquilo que o banco faz melhor, tem aquilo que os fundos fazem melhor e assim por diante. E a melhor coisa a fazer pela instituição de desenvolvimento é focalizar naqueles riscos mais complicados e prover seguros ou prover o financiamento para aqueles pontos da cadeia. Em fazendo assim, isso torna viável a incorporação, a junção dos investimentos privados. Me perdoem, em inglês, a melhor expressão, é o crowd-in do setor privado, ao invés de crowd-out, o setor privado. Essa é que é a orientação que tende a ser a mais profícua e deve ser observada, a meu juízo, não apenas, repito, por instituições multilaterais, mas também pelos bancos nacionais de desenvolvimento. Já nós voltamos para esse ponto. Hayten, você representa um banco que cobre todo o continente, o Afreximbank. Otaviano mencionou que você deveria ver quais áreas, energia, saneamento, etc. O Afreximbank tem um cheque grande para distribuir entre os parceiros, mas quais áreas o Afreximbank quer abordar que também quão possível é para o setor privado, incluindo o setor privado brasileiro, aproveitar das políticas deste banco? Bom, deixe-me conectar isso ao que ouvimos sobre o Sul Global. E a partir daí a gente vai falar. O Sul Global não acontece facilmente se a gente não tiver as finanças, senão o Sul Global vai ser um sonho. O Sul Global, se a gente ver as taxas do Sul Global, são muito mais baixas do que o Norte Global.
o que significa para a gente que estamos sonhando em conectar países, e a mesma coisa está acontecendo no norte, de uma forma muito mais barata do que aqui, afetando margens, custo de vida, etc. A gente tem que entender isso bem e ter os nossos financiamentos certo e fortalecer as nossas regiões e instituições internacionais, porque vemos os riscos de maneira diferente. Se eu linkar isso com a sua pergunta, onde focar, deixe-me analisar isso, que nós estamos falando em áreas específicas. Vamos ver os critérios que você precisa cobrir. A maior parte do sul global olha para a África e dependem muito de matéria-prima para as despesas básicas. Se a gente for ver o exemplo da China, eles usam recursos para desenvolver capital para o desenvolvimento, e isso eles tentam fazer. E eles têm matéria-prima convertida em fundos e capitais para injetar em projetos críticos, mas também eles têm que ser muito seletivos em que tipo de matéria-prima eles vão negociar, quais que não são viáveis para países apenas acrescentarem valor, como foi falado. Às vezes é melhor exportar para ganhar capital, e algumas delas você acrescenta valor em estágios de desenvolvimento nos quais eles escolhem projetos que têm uma baixa margem e aumento capital, em vez do contrário. Então, como eu vejo aqui, conectando Brasil e África, por exemplo, há muita experiência que pode ser compartilhada. Falamos da área da saúde, tem muita demanda em questões financeiras. Então, isso é uma coisa que o Banco de Desenvolvimento pode fazer diretamente, e também a questão industrial e todas as questões de proteção nessas áreas de livre comércio. Vemos o que podemos fazer na área de agricultura. Muito disso acontece na África, através de irrigação. Há muita experiência que pode ser feita, há muita capacitação também que pode ser transferida. Então, há muitas dessas coisas que podem ser feitas. A ideia geral aqui é que os riscos de financiamento não apenas fazer com que as pessoas engajem o governo ou as questões multilaterais, engajando bancos públicos e a parte privada, mas termos ciência e tecnologia e financiamento. Então, são diferentes áreas, como eu mencionei de manhã, mas o principal é como a gente pode ter projetos nos quais tragamos investimentos do Brasil para a África, ou trazer mais capital para a mesa e fazer as coisas a partir daí. Então, eu acho que nós temos que fazer uma grande porcentagem, temos talvez 1% a porção do comércio da África com o Brasil representa 1%, talvez o oposto seja um pouco mais, mas nós temos que ter os preços certos e o restante vai fluir a partir daí. Shun, Natália, ontem nós tivemos uma sessão aqui que foi sobre inteligência artificial, e parece que a sessão estava falando de empoderamento feminino. Nós tínhamos, felizmente, mais mulheres aqui na sessão do que homens. Eu sei que isso é um tema caro para você, mas também tem outro tema, que é sustentabilidade e geração de empregos. Sem nós pensarmos nisso, fica difícil que infraestrutura seja uma realidade. Se nós não pensarmos em capacitação de pessoas, nós acabamos não avançando em temas simples. E nas suas vidas passadas, né, nas suas diversas atividades, você mencionou, já tocou nesse assunto. Eu não queria perder a chance de chamar a atenção. Como que nós podemos pensar em infraestrutura não investindo em capacitação humana? Ou como nós podemos aumentar a capacidade dos países de se autogerenciarem, de terem mais desenvolvimento com a capacitação de pessoas?
Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Parabéns, João, mais uma vez, estar aqui no Fórum Brasil-África. É sempre um momento muito especial para a gente poder aproximar essas duas regiões que são tão importantes. Bom, acho que eu vou dar um passo para trás e usar um pouquinho dessa minha experiência recente, estando num Banco de Desenvolvimento Nacional e também comandei um banco sul-africano aqui no Brasil, tive a chance de trabalhar muito com o Brasil e a África. Eu acho que as duas regiões, a gente tem mais similaridades do que a gente imagina, né? Então, acho que tanto o Brasil quanto o continente africano, e, obviamente, aqui, pedindo uma licença para generalizar, que a gente sabe que cada país tem uma realidade e especificidades diferentes, eles precisam, de fato, avançar no investimento, diversificar as suas economias, e temos ainda um contexto que está mais exacerbado com a necessidade de fazer a transição energética, dado o contexto que a gente tem de uma limitação da capacidade fiscal dos próprios governos de se financiarem, né, e competindo com pesados subsídios do norte global. Então, nesse sentido, é que o papel dos bancos de desenvolvimento e o papel do mercado financeiro, de uma maneira geral, muito importante. Acho que queria fazer eco com os comentários do Otaviano, no sentido de qual é, de fato, o papel que os bancos públicos nacionais, que, na minha visão, são aqueles que têm visão de política pública, eles sabem originar e estruturar projetos e estão na ponta para fazer, de fato, e o Lessa também comentou isso, para poder fazer as coisas acontecerem, a importância, né? A gente tem discutido muito o papel dos bancos multilaterais, mas os bancos públicos eles têm um papel relevante de poder viabilizar não só os investimentos do setor privado, mas preparar projetos para que eles sejam mais financiáveis pelos vários atores que a gente tem. Então, nesse sentido, eu acho que tem um ângulo também que falta muito nessas discussões, e eu vou linkar com a tua pergunta de sustentabilidade, que é como é que a gente faz que a poupança nacional e o próprio capital que está dentro dos países, ele possa ser direcionado para financiar a infraestrutura. E aí tem um papel fundamental que a gente precisa falar, também para o seu ponto de reduzir o custo de capital, que é desenvolver o mercado de capitais local, que é onde a gente, de fato, conseguiria, trazendo a poupança dos fundos de pensão, das fundações, e essa poupança para direcionar naqueles projetos onde a gente possa, de fato, fomentar a inclusão e promover desenvolvimento econômico. Então, acho que é isso que um pouco o governo brasileiro tem tentado fazer, e é isso que talvez o continente africano, e nessa medida, talvez não seja uma boa notícia para as relações Brasil-África. Acho que, em alguma medida, num cenário de transição energética, Brasil e África vão ser competidores pelos recursos escassos globalmente. Acho que a boa notícia que tem, e a gente óbvio aí que a gente precisa sair dos bilhões para os trilhões para financiar a transição, e tem diversas estimativas. Hoje, o financiamento climático ele atingiu 1,3 tri o ano passado, mas só 15% disso está vindo para os mercados em desenvolvimento, como o Brasil e o continente africano. O número absoluto é grande. A gente precisa ainda chegar em 8,5 trilhões, de acordo com as estimativas, por ano. Mas, se a gente pensar no estoque de riqueza, que você tem mais de 150 tri em liquidez, o mundo nunca foi tão líquido. Ou, se a gente pensar na percentual do PIB global, não é tão grande assim. Então, acho que a gente consegue viabilizar se a gente endereçar dentro dos países a regulação, e a gente precisa ter estabilidade jurídica, a gente avaliar a regulação e rever o papel dos bancos para serem esses bancos que diminuem o risco para fazer o crowding. Capacitação é importante, não existe desenvolvimento sustentável possível sem a inclusão da maioria da população. E aí a gente está falando de várias, né, não só de mulheres, a gente está falando de outras parcelas minorizadas. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão da diversidade étnico-racial, que não é uma questão em África, mas é uma questão em Brasil, e a gente não vai conseguir promover esse desenvolvimento sem capital e sem capacitação. E acho que esse é o grande papel que os próprios governos têm em investir, e as próprias empresas também, em prepararem a mão de obra para as profissões do futuro. E é isso que eu acho que a gente precisa, de fato, ter políticas muito focadas para poder avançar nesse tema. Acho que profissões do futuro é um tema importante, talvez a gente faça um fórum só sobre esse tema. Armando, a gente muitas vezes olha para um país e olha e vê a vocação daquele país, vocação de atração de investimento, a atração de interesse externo. Eu me lembro de uma conversa recente em Angola,
e com uma autoridade que disse que Angola, nos anos 70, 80, estava entre os top 4 produtores de café do mundo. E agora Angola não está mais ranqueado como um país importante nesse contexto. E outras culturas se perderam. Como que um país, não especificamente Angola, o recorte não é esse, pode deixar de ser refém de apenas uma cultura, olhando para a sua vocação, para atrair interesses externos para receber financiamento para infraestrutura inclusive? Muito obrigado, professor, pela oportunidade de ser convidado a estar neste painel com tão importantes personalidades. Ora, a questão que colocou o professor é característica de boa parte do continente africano. Países que dependem de uma monoprodução, exportação, grande exposição à volatilidade das commodities no mercado internacional, porque boa parte dessas economias foram desenhadas para extrair matéria-prima e passar para as metrópoles. Vieram as independências nos anos 60, boa parte dos países embarcou em guerras civis, estamos nós recordados da Guerra Fria, a África foi um centro da Guerra Fria, no entanto, nasceram conflitos civis enormes que destruíram as economias, e Angola foi um caso, e naturalmente hoje o grande desafio, na ausência de capital humano, muita gente morreu, gente que emigrou, estas economias precisam diversificar-se. Bem, eu estou aqui como chairman do Fundo Soberano. Naturalmente, meu currículo foi público, passei pelo FMI, diretor executivo do Banco Mundial, mas hoje a gente está falando na perspectiva de um fundo de investimentos. O que é que a gente viu em África nas últimas décadas, sobretudo com o colapso de preços no mercado internacional? Os países começaram a refletir e começaram a criar fundos soberanos. Nós temos hoje em África qualquer coisa que 30 fundos soberanos. Estes fundos soberanos têm os mais diversos propósitos. Na primeira geração, começamos vendo fundos soberanos todos de estabilização fiscal, com o objetivo de suavizar a queda da receita pública num cenário de crise de exportações. Hoje estamos na terceira geração, onde há um conjunto de mutações e boa parte dos países hoje estão criando fundos soberanos voltados para o desenvolvimento e fundos soberanos voltados para a poupança pura. Aqueles que se recordam de boas aulas de economia, no modelo keynesiano, no equilíbrio, a poupança é igual ao investimento. Então, mesmo aqueles fundos que são puramente para a poupança, que é o caso do fundo que eu estou gerindo, assumimos o pressuposto que a poupança vai se traduzir em investimento. E aí adotamos uma estratégia global, o mais diversificada possível, naturalmente altamente concentrada em investimentos líquidos, nas economias avançadas, mas hoje começa a vir a reflexão. Quais são os motores de crescimento da economia global? São as economias emergentes. Então, por que não diversificar o portfólio, não é? Também para algumas economias emergentes, para novas classes de ativos, aonde entram as infraestruturas, não é? Infraestrutura básica, infraestrutura voltada para o setor da agricultura, etc. Surpreendente. Para a realidade da África, o que é que a evidência empírica demonstra? Cerca de 30 fundos soberanos, com ativos sob gestão de 300 bilhões, a classe de ativos dominante nos portfólios é agricultura e processamento. Mas por que razão? A África tem hoje 1,4 bilhões, não é, de população. Em 2050 vai dobrar, a maior taxa de fertilidade do mundo. E nós esperamos ter em África cerca de 40% a 60% da população jovem do mundo, a maior força de trabalho. Com um acordo continental de comércio livre, nós vamos ter
uma zona de comércio brutal no mundo, e os países estão preocupando-se em investir no capital humano. E investir no capital humano é olhar para a pirâmide de Maslow. As primeiras necessidades são as necessidades fisiológicas, alimentação, segurança alimentar tem de ser resolvida. E aí nós estamos a desenvolver uma estratégia fortemente orientada para a agricultura. E me parece, professor, estando aqui neste fórum, numa perspectiva global do Sul, nós precisamos questionar que vantagens comparativas o Brasil tem em relação à África e que podemos maximizar nessa agenda. E aí a gente vê o agronegócio, por exemplo. Não é? Então, as nossas instituições financeiras têm que poder trabalhar juntos, têm que poder cooperar para fazer o crowding, atrair o capital privado. É lá onde nós, como fundos soberanos, nós co-investimos, nós somos um instrumento de risco para o investidor privado, seja ele um investidor no agro brasileiro que queira vir para o continente africano, a gente põe o nosso equity no investimento, eventualmente interessa buscar um banco para colocar uma garantia, um outro banco para colocar um seguro, para blindar o portfólio contra a volatilidade das taxas de câmbio, etc. Este tipo de cooperação é que os países sul-sul precisam abraçar. Muito bem. Eu vou voltar já para o ponto que você mencionou, como é que os países se sentem atraídos, como é que empresas se sentem atraídas, como é que indivíduos se sentem atraídos para financiar. Você falou em agricultura e eu estava aqui pensando numa rodada, uma pergunta comum a todos vocês e vou tomar liberdade, como moderador eu tenho essa capacidade de posicionar as perguntas. The question now that I take to... A pergunta que eu gostaria de fazer agora, vou começar com o Zemedende. Vou perguntar a todos. Será que, bem, a agricultura é a principal agenda na África, no Brasil, no mundo? Como podemos financiar a agricultura, não somente na África, mas no Brasil também, para desenvolver as nossas regiões? E como podemos acrescentar valor para a produção agrícola, pensando na agricultura como um caminho para o desenvolvimento? Bem, bem, vou ligar, só tenho 2 minutos para responder. Não vou me prolongar aqui, mas essa pergunta é fantástica. Como vocês sabem, nós acabamos de lançar uma iniciativa aqui em São Paulo, alguns dias atrás, que foi um fundo de 500 milhões de dólares, 500 bilhões de dólares. A gente sabe que o Brasil é uma potência agrícola, isso não há dúvida nenhuma, e promove muitas atividades relacionadas à agricultura ao redor do mundo. Então, nós nos juntamos a alguns fundos de financiamento, lançamos em parceria esse fundo focado no setor agrícola, usando a expertise e a tecnologia do Brasil e o capital também para projetos de agricultura na África. Agora, como podemos potencializar os recursos que existem na África? Vocês já ouviram várias vezes aqui que 60% das terras aráveis do mundo estão na África. Agora, o outro lado dessa moeda é que a África acaba importando 40 a 50 bilhões em alimentos por ano. Isso não faz sentido. Então, a gente precisa, como setor privado, reconhecemos que precisávamos fazer alguma coisa. Então, lançamos esse fundo que vai usar a expertise brasileira e o capital do Brasil para a África. Nós temos o Fundo de Segurança Alimentar 1, e isso não só para levar a segurança alimentar para a África, mas para que a África possa exportar. Então, eu acho que o setor privado tem um papel muito importante nesse processo. A gente falou aqui da pirâmide de necessidade de Maslow, isso é super básico, mas queremos ir além do básico. Então, a gente diz,
da fazenda até o garfo, até a mesa. Então, acrescentar esse valor também é algo que queremos fazer. Se a gente, na África, a gente há muitos anos acaba exportando os commodities do campo para fora. A gente quer reverter isso, a gente quer trazer esses alimentos, café, até a carne de boi, e a gente sabe que os países do Golfo importam quase todos os alimentos que eles consomem. Então, essa pergunta foi ótima, eu não estava preparado, mas foi muito boa. Obrigado por respeitar os 2 minutos. Onde você está é uma realidade. Na região da amazônica, como nós conseguimos fazer com que a agricultura seja mais sexy, mais atraente para a região e com adição de valor para o que se produz na região? Bom, a agricultura realmente, o sul da região amazônica é um cinturão de produção, que pega estados como Rondônia, Tocantins, Pará e Maranhão. 2 minutos também. Mas eu queria focar aqui 3 coisas que na agricultura, para ser sexy, quando a gente fala agricultura ser sexy, ela tem que ser rentável. Rentável e tem que ser sustentável. Então, quando a gente olha para o processo produtivo em si, ele precisa de tecnologia. Mas o que dá competitividade para o setor de agricultura é que tenha uma infraestrutura adequada para escoamento da produção. Então, a infraestrutura de logística, de armazenagem, de transporte, seja ela ferroviário, rodoviário, por hidrovias e portos adequados, é isso que faz a diferença, é isso que traz o apelo para uma agricultura ser atraente. E essa atração ela pode ir para um patamar acima, quando, além de a gente ter a infraestrutura adequada, a gente tem um processo de industrialização que agregue valor a essa commodity. Exportar soja é uma coisa, exportar farelo de soja é outra coisa. Então, trazer para esse cinturão, para esses cinturões de produção, investimentos, e aí sim, nós trazermos financiamentos a custos adequados. Alguém me falou aqui em algum lugar, que o custo de investimento, de implantação de manufatura nessas localidades, aqui a gente está falando especificamente da Amazônia, e eu imagino que seja a mesma coisa na floresta tropical africana, ela tem um custo maior do que em lugares mais desenvolvidos. Mas, por outro lado, ela traz um benefício social muito maior do que se aquela mesma planta industrial de manufatura tivesse num centro urbano. Resumo, nós precisamos criar condições para que nós tenhamos competitividade na produção da agricultura dessas regiões. Seja essa competitividade em termos de financiamentos adequados para a logística, financiamentos adequados para a infraestrutura e, mais do que tudo, a gente levar uma visão de sustentabilidade naqueles projetos que nós estamos investindo, para ver se aqueles projetos eles trazem uma pressão ambiental ou não para as nossas regiões. A combinação disso tudo é o que garante o nosso crescimento de forma sustentável. Em 2 minutos você disse tudo. Parabéns. Natália, a agricultura certamente é uma agenda que nós podemos passar muito tempo para falar. E eu sei também que a agricultura, durante a sua participação no banco privado, depois no banco público, esteve no centro de discussão. Como é que a agricultura pode deixar de ser algo elementar, basilar, para ser algo de agenda nacional? Eu acho que essa é a grande questão do momento, né? Então, se a gente pensar só em África, para ter ideia da importância da agricultura, ela responde por 25% do PIB da África subsaariana, mas 75% do emprego, né? Então, é um setor relevante. E nos meus 10 anos trabalhando com a África, onde a gente tem maior intersecção entre Brasil e o continente africano é na agricultura, porque toda a tecnologia da agricultura tropical desenvolvida no Brasil ela pode ser aplicada para a savana africana. Como é que a gente pode usar a agricultura em novas bases? Acho que toda a discussão que a gente tem tido aqui, num cenário também de mudança climática, é qual é o impacto que a mudança do clima tem na agricultura e como é que você pode fomentar práticas que vão ajudar, inclusive, na fixação de carbono no solo, por exemplo, com a utilização de bioinsumos, ou como é que a gente leva as práticas agrícolas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil, como a integração lavoura-pecuária-floresta, para
África para o continente africano. Então, da mesma forma que a África demorou mais para se desenvolver, por exemplo, no setor de energia, e ela pulou algumas etapas, então a África já está indo para solar e para geração distribuída, enquanto a gente aqui, enfim, teve todo um outro modelo, eu acredito que o desenvolvimento da economia africana, principalmente na agricultura, ela pode ir já para as novas bases, fomentando esses novos segmentos, com a aplicação de bioinsumos, onde você vai fixar mais carbono, você vai ter uma maior produtividade, ou desenvolvendo técnicas de integração lavoura-pecuária-floresta, só para dar 2 exemplos aqui. Opa! Armando, volta para você. Você falou de agricultura, nós falamos de café. Como é que integra e como é que circula? Como é que você produz várias culturas ao mesmo tempo, de forma a diversificar o portfólio de um determinado país? Nós falamos de uma cultura, mas como é que nós amplificamos isso? Muito obrigado. Para o caso específico da estratégia que está sendo perseguida pelo Fundo Soberano, nós estamos priorizando a proteína animal de curto prazo, o frango e a carne de porco. Quem fala da proteína animal, certamente fala da proteína vegetal, grãos. E aí nós priorizamos o milho, o sorgo, a soja e o girassol. Exatamente para permitir que tenhamos o carboidrato e permitir que tenhamos o bagaço para as componentes proteinaicas. A nossa visão é investir na cadeia de valor integral, isto desde os campos de produção, as unidades de processamento, parte da infraestrutura, o armazenamento, as unidades de engorda, matadouro, até a distribuição. Nós estamos depois a olhar para a classe dos cash crops, classes específicas em que a África pode ganhar vantagem competitiva. A exportação do abacate, por exemplo. A exportação da cana de açúcar, o açúcar, a produção do açúcar. Temos vantagens competitivas para produzi-lo. O palmar é o outro produto que está na nossa estratégia. Nós aprovamos uma estratégia de 5 anos, e entendemos que, focando-nos nesses segmentos, é o suficiente para ter um impacto brutal na agenda de diversificação da economia. Professor, deixa-me agregar mais. A nossa estratégia olha também para a cadeia de valor integral, onde o fertilizante é um elemento crucial. Angola é um país dotado com certos recursos naturais, o petróleo. Aí nós estamos a trabalhar nos nitrogenados, usar o gás natural, transformá-lo em amônia e ureia. Estamos a trabalhar para o fosfato, colocar o fosfato. Mas depois olhar para a cadeia dos blenders, de tal forma que peguemos conhecimento, e aí é onde está o papel das organizações multilaterais. Nós entendemos que a Banca de Desenvolvimento não tem apenas a função de financiar, mas ela produz conhecimento. De que modo nós podemos usar o conhecimento, estudar os solos do país, a morfologia, e permitir que os blenders calibrem o fertilizante em função das culturas, algo que a Embrapa fez aqui muito bem no Brasil. E, finalmente, olhando para o capital humano, que é o potencial recurso que o continente tem, nós estamos olhando também para o setor farmacêutico, na perspectiva de oferecer os fármacos básicos que representam as aflições gerais do dia a dia. Otaviana, vou pegar uma deixa do Armando, e eu sei que isso é um tema caro para você. Nós estamos falando de agricultura ainda. Em 2 minutos, por favor. Como é que transforma conhecimento em riqueza para que a agricultura seja, de fato, um ativo importante para um determinado país? Olha, deixa eu, mesmo nos 2 minutos, reforçar uma coisa. Financiamento da agricultura deixa de ser desafio quando se tem condições de produção com rentabilidade, com produtividade. Então, os problemas estão muito mais fora da questão de financiamento do que na ausência ou não de financiamento. E por que eu reforço isso? No ano em que eu cheguei no Banco Mundial, o Banco Mundial fez um estudo sobre a soja brasileira, porque a soja brasileira, em 2004, já estava batendo a dos Estados Unidos na produtividade, na exportação, e o Banco Mundial queria aprender com a experiência brasileira para levar para outros países. Por que eu lembro disso?
é porque o relatório do Banco Mundial concluiu que o Brasil estava naquela condição, apesar de perder 30% da produção de soja por conta da ausência de condições de logística e armazenamento. Vocês imaginem, se o Brasil tivesse as condições logísticas de armazenamento adequadas, a produtividade seria ainda muito maior. Então, o problema não está no financiamento da agricultura aí, está na falta de investimentos complementares. Segundo, visitei com o presidente do Banco Mundial, em 2006, uma pequena gleba de terra no interior de São Paulo, produtora de cana-de-açúcar. E o dono da fazenda e gerente, um engenheiro, nos mostra um laptop, mostra um mapa da pequena gleba de terra e mostra um mapa de 18 diferentes tipos de sementes de cana-de-açúcar que ele havia selecionado, segundo nos disse, da mais de 500 disponíveis, tornadas disponíveis pelo sistema. Quer dizer, ele usou ciência. O presidente do Banco Mundial vira para mim e diz, that's science. É claro, a explicação da produtividade agrícola brasileira vem de ciência, onde tem um papel importante cumprido pelo investimento público original, né? E esse é, obviamente, um ponto pouco explorado de transferência de tecnologia e de cooperação entre Brasil e África, porque eu tenho certeza que, pelas características de solo e assim por diante, com pequenas modificações, esse acervo de sementes que nós temos aqui pode muito bem ser replicado na África. E é impressionante como isso não aconteceu até hoje. Então, os problemas não estão menos no financiamento. Ah, tem financiamento para a agricultura, tem lá um banquinho. Não, o problema não vai, não. O problema está no fazer o que tem que ser feito para que a produção agrícola, naturalmente, seja foco de interesse do financiamento. Obrigado. 2 minutos, sharp. Rita, we discussed it before that your bank has. Você falou antes que o seu banco tem um apetite de levar a trabalhar com o Brasil, também com outros países. Mas se for o Brasil ou outros países, eu não vou mencionar. Mas o Afreximbank e a África em geral, especialmente, o Afreximbank vai dizer, por que não trabalhar com o Brasil? Na agricultura, o que a gente ainda precisa para que os brasileiros trabalhem com a África, para trazer recursos na África como temos no Brasil? Ótimo. Esse ponto é porque no Brasil, como banco, a gente apoia apenas africanos em todo o mundo. O Brasil tendo essa alta porcentagem de diáspora torna esse um país prioritário para a gente, bem como o Caribe. Então, é esse o ponto que a gente tem quando a gente vê o Brasil e seus negócios. O que a gente tem que fazer, ou fazer mais, é como casar a experiência de agricultura, os produtores no Brasil e aquilo que a África pode fazer. Quais são as especificidades que podem ser feitas aqui e começar a introduzir financiamentos aqui. Temos que adicionar valor e é aí que o Brasil pode ajudar. Deixe-me dar um exemplo rápido de chocolate quente. A produção de cacau no mundo é 1,4 bilhão, mas na África nós produzimos de 2 a 2, nem 10% disso, e todo o lucro vai para as pessoas que fazem a produção, a embalagem e venda, etc. Então, nós não exportamos o chocolate, mas a minha visão, vamos fazer um casamento claro nas histórias de sucesso do Brasil e descobrir quais países podem começar a fazer isso com áreas industriais, trabalhando com a capacitação e também a capacitação agrícola e etc. Nós temos que fazer isso, plataformas digitais que possam reunir pessoas, precisamos investir nisso e ter o investimento de capital fluindo. Obrigado. Eu tenho que encerrar, mas eu vou ser um pouco anarquista, não vou respeitar as regras agora.
Eu vou fazer um desafio aqui para os meus colegas de painel. There's a challenge for you to... Eu tenho um desafio para vocês considerarem aqui no painel. Você tem a receita, é o pitch do elevador. In 1 minute, please give us the recipe. Nos dê a receita, por favor. Consegue transformar um país, olhando para a infraestrutura, com o investimento que está disponível. O Otaviano disse que o problema não é recurso, não é totalmente recurso. Bom, em 1 minuto, qual é a receita para desenvolvimento em infraestrutura? Desafio aceito. Otaviano, 1 minuto para você. Instituições apropriadas. Instituições que deem segurança ao investimento privado participar em projetos de infraestrutura, isso é fundamental. O que significa dizer transparência, accountability e acima de tudo, império da lei. Muito bem. Passo, Zé, 1 minute for you to answer the question. 1 minuto para você responder qual é a receita para desenvolver infraestrutura. Eu sei, eu posso falar em 30 segundos, então. Bom, eu podia falar para sempre, mas eu não vou fazer isso. Em primeiro lugar, desenvolver capacidade local. Isso é baixar o custo de financiamento em projetos. E um outro é macro, que é fazer negócios fáceis de serem feitos em geral. Quando você vê os rankings que o World Bank costumava publicar, eles tinham IFCs e etc., porque a gente faz as coisas mais complexas, difíceis para as empresas fazerem negócio. Mas muitos foi melhorado já na África, mas precisamos melhorar ainda mais. Uma coisa que eu quero acrescentar para concluir é uma preocupação com relação às agências de ratings, de como eles classificam a África. O custo de tomar empréstimo da África. Tem um movimento agora para que a África tenha suas próprias agências de rating, para que a gente possa engajar Moody's, Standard & Poor's e fazer as notas que eles dão para a África possam realmente ser um reflexo do estado de desenvolvimento no qual a África está, em vez de fazer um copia e cola do que as notas que eles têm em outros lugares. É bem rapidinho, né? Porque você só me deu 1 minuto, mas veio uma lista enorme de coisas, mas essas seriam as minhas recomendações principais. Talvez tenha um outro fórum só para falar sobre a questão das notas da África, né? Isso é fácil de dar a resposta em 1 minuto. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa... Os 3 maiores problemas da humanidade não vão ser solucionados sem o Brasil e a África, que é a transição energética, a proteção da biodiversidade e segurança alimentar. A gente tem que se apropriar disso. Como é que a gente viabiliza investimento onde precisa? Acho que, primeiro, o governo cabe fazer o avanço regulatório, a discussão regulatória para permitir um ambiente de negócios que atraia tanto capital privado como capital internacional, criar condições para aumento da poupança interna. Concordo plenamente com a discussão de rating, e eu acho que ela não é só para os países africanos, é para o Brasil. Acho que isso é uma discussão que a gente precisa poder incorporar o aspecto dos ESG e um forward-looking no processo de seleção de rating, não só backward-looking, que é o que eles fazem hoje em dia, e é muito subjetivo o processo. Mas, em linhas gerais, eu acho que cabe ao governo a segurança jurídica, institucional, os bancos de desenvolvimento preencherem as lacunas de mercado e o setor privado, obviamente, vir aí com o seu capital e a sua expertise para desenvolver os projetos. Muito bem. O rating parece que é a agenda, a próxima agenda. Armando, 1 minuto para você dar a receita, a resposta. Primeiro, fazer recurso ao conhecimento e à ciência, sobretudo em matéria de bens públicos, para apoiar as reformas necessárias que os nossos países precisam. Segundo, boa estruturação dos projetos. Terceiro, é preciso trabalhar com os players locais, que eles funcionam como um instrumento de risk. Eles têm uma melhor percepção do mercado, eles manobram melhor em termos de poder de conveniência. Muito bem. A resposta foi precisa e rápida. Rated, one minute for you to give us the answer.
Um minuto para a sua resposta. Basicamente, uma é tentar... A gente precisa de capital de longo prazo, com infraestrutura. Os países têm que ver como crescer regionalmente, de maneira multilateral, porque eles têm que tocar na questão dos ratings também, porque o que nós temos não é o suficiente e o balancete não mostra exatamente a riqueza que nós temos, então as notas, as ratings são sempre baixas na África. Ver talentos, acho que a ideia de importar tudo que a gente precisa de infraestrutura não nos ajuda no longo prazo. Temos que capacitar e ter alguns países que vão nos ajudar a reduzir o custo. E o Afreximbank começou o African Energy Bank, e basicamente não apenas para a transição e ajudar na infraestrutura que precisa para a distribuição de eletricidade e distribuir aquilo que é necessário nas regiões. Então, financiamento local, para resumir, claro que teria mais coisas para falar. Muito obrigado. A resposta foi o banco de energia. O banco traz a resposta à energia, que é crucial. Muito obrigado. O homem de 1 minuto. A resposta em 1 minuto. Bom, acho que já falaram aqui as 3 coisas basilares, que é a educação, que é a estabilidade jurídica e financiamentos a custos adequados. Uma vez resolvido isso, eu acho que a gente tem que olhar quais são as vantagens competitivas e tratar a infraestrutura para o desenvolvimento dessas vantagens competitivas de fim a fim, e não só focar em determinados pontos e deixar alguns gaps no meio do caminho, porque no final de contas a logística acaba gastando a sua vantagem competitiva. E, por outro lado, você precisa de soluções financeiras que envolvam toda a cadeia, do grande, do médio e do pequeno, que vai estar envolvido em todo esse processo de desenvolvimento. Então, é um tratamento horizontal da infraestrutura fim a fim e um tratamento vertical de cada um dos players que vão estar envolvidos no processo. Muito bem. Eu peço que vocês me ajudem. Please put your hands together to these people. Por favor, uma salva de palmas para o meu time de painelistas. Eu sempre digo que quando a gente vem para um evento como esse, a gente aprende. Eu aprendi muito durante o dia, durante os 2 dias, mas aprendi muito mais com as aulas e peço, eu agradeço a vocês pela forma como explicaram coisas tão distantes, tão complicadas, de forma tão simples. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e espero vê-los oportunamente. Obrigado.